Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo. E hoje com uma pessoa que é pouco conhecida nas redes sociais. E a gente se conheceu pelas redes sociais, né? Sim. Então eu tô aqui com a Ana. A Ana, super querida, a gente se conheceu, acho que, sei lá, 2020? Foi 2020, na pandemia, né? pandemia. Foi na pandemia. Uhum. Obrigado por ter aceitado estar aqui. Finalmente nos conhecendo pessoalmente, né? Sim. E, Ana, primeiramente, obrigado. Obrigado mesmo vocês terem feito o esforço de estarem aqui, né? Outra cidade e tudo mais. Então, isso é muito, muito legal. Muito agradecido por vocês estarem aqui. E se apresente, para quem não te conhece. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, estou até emocionada, porque era pra gente ter se conhecido em 2020, né? E aí, enfim, mas eu falo que Deus tem um tempo certo para tudo, né? Exatamente. Eu sou Ana Tripoloni. Eu sou nutricionista, mas antes de ser nutricionista, eu costumo falar que eu sou uma mulher com endometriose, que já sofri muito com a endometriose. Então, assim, a nutrição, ela é um detalhe da minha vida, porque antes de ser nutricionista e profissional, eu sei exatamente qual é a dor da mulher com endometriose, porque passou pela minha vida, né? Eu tinha escutado a palavra endometriose quando eu era criança, porque a minha tia tem endometriose. Olha só. E depois eu escutei de novo, porque a minha irmã teve endometriose. Mas eu nunca imaginava que eu ia ter endometriose. Caramba. E aí, quando finalmente eu descobri o diagnóstico, em 2016, depois de muita dor, muita cólica, enfim. Então, assim, hoje eu tenho uma missão aqui, de ajudar mulheres com endometriose. Maravilha. Eu acho que é fundamental isso, né? A gente tem que usar isso daqui a nosso favor, né? Sim. Tem tanta gente levando informação de má qualidade que a gente tem mais do que a obrigação de estar lá tentando divulgar informação de qualidade. E eu vejo quão presente você é nas redes e tal. Dá muito gosto ver tudo isso. E, Ana, acho que a ideia aqui, lógico, vai entrar na nutrição também e tal, mas é conhecer um pouco da sua história, né? Você deu uma resumida em 5 segundos, mas eu quero conhecer um pouco mais de detalhes. Acho que todo mundo que está nos assistindo aqui também quer conhecer um pouco mais de detalhes. Como que foi? Desde quando você era menininha, primeira menstruação, primeiras menstruações tal, até efetivamente conhecer a endometriose propriamente dita. Eu acho que a minha história é muito parecida com a maior parte das mulheres, das minhas pacientes, das minhas seguidoras, das minhas alunas, que eu menstruei com 12 anos e já senti muita dor. Desde a primeira menstruação. Eu já lembro que eu fiquei assustada, assim, na área de casa, chorei, não entendi o que estava acontecendo. Então já foi uma coisa diferente das minhas amigas, assim, sabe? De ter uma primeira menstruação com muita dor. Minha mãe também ficou assustada, minha mãe nunca teve cólica, então eu não soube nem como me ajudar. E logo na sequência, eu já comecei a tomar um anticoncepcional. Você procurou um ginecologista de cara? Sim. Logo na sequência, assim, depois de uns 3 anos, acredito, né? Já comecei a tomar um anticoncepcional. Eu fiquei durante muitos anos tomando o anticoncepcional. Às vezes emendava a cartela. Então, eu nunca mais senti dor. Eu acredito que por conta do anticoncepcional, eu não sentia mais dor. Quando eu resolvi parar de... Mas nunca ninguém pensou em entender o porquê de tamanha dor? Não, nunca. Você sabe porque eu morava em cidade pequena? Porque lá a recomendação era: tá com acne? Usa anticoncepcional. Vai iniciar a vida sexual? Usa anticoncepcional. Enfim, quer ganhar peso? Usa anticoncepcional, quando a menina é muito magrinha. Então essa foi a recomendação que eu recebi e assim eu fiquei durante muitos e muitos anos. Acredito que eu usei remédio durante 15 anos. O mesmo anticoncepcional. Todo mês eu ia lá na farmácia, comprava o mesmo remédio. E usei ele durante muitos anos. E a princípio você ficou bem? Fiquei bem, nunca tive cólica, nunca mais tive cólica, não tinha nada. E aí eu escutava a tal da endometriose por conta da minha tia, que teve uma história muito difícil com a endometriose, e a minha irmã. Ela é mais velha? A minha irmã mais nova que eu. Mais nova? Sim. Eu lembro que quando alguém fala assim pra mim, as pessoas me julgam, eu falo assim, a pessoa não tá te julgando por mal. Porque quando a minha irmã começou a ter muita cólica, eu falava pra minha mãe assim: mãe, essa menina é muito fresca. Muitas vezes nas viagens ela não conseguia sair do hotel porque ela tava com dor. Eu falava: mãe, onde já se viu? Eu nem tenho cólica, então quando eu tenho eu consigo fazer minhas coisas. Então ela descobriu 5 anos antes de mim a endometriose. Caramba! A minha irmã. Bem mais nova do que eu, né? Porque ela é 4 anos mais nova do que eu. Mas o que difere na história dela que ela conseguiu descobrir antes de você? Eu acredito que é porque ela não usava o anticoncepcional. Eu acho que isso que fez os sintomas aparecerem mais rápido, né, na vida dela. Eu acredito que foi isso. Mas você começou a usar anticoncepcional por causa de dor? Sim. E ela também tinha dor. Não pensaram em prescrever anticoncepcional para ela? Eu acho que é porque ela não... Não quis? Eu acho que ela não quis. Acho que é porque ela também iniciou a vida sexual dela mais tarde.
Então ela não tinha porquê, entendeu? Usar o remédio. Existe um preconceito, né, de usar o anticoncepção. Às vezes eu não lido tanto com adolescente e tal, de rotina não tenho, mas assim, o que a gente vê muito, né, e na época que fiz residência e tal, nos ambulatórios de adolescentes, um preconceito dos pais, principalmente, quando a gente sugeria a prescrição do anticoncepcional, achando que a gente estava estimulando uma vida sexual naquela garota. E não, o anticoncepcional pode fazer parte de uma estratégia de tratamento para aquela menina, né? Sim. Então, às vezes existe um preconceito de, putz, não vou usar porque eu não tenho relação. É. E aí, quando eu já estava com 3 anos de casada, né? Acredito, Tonico? 3 anos. E eu resolvi parar de tomar o remédio. E aí, já no primeiro mês, assim, eu quase surtei de dor. Eu tive um fluxo totalmente bagunçado, descontrolado. Meu rosto encheu de espinha. Eu liguei pra minha médica que nem doida. Eu falei, pelo amor de Deus, meu rosto tá cheio de espinha. Eu ia pra praia, eu lembro. Meu rosto tava cheio de espinha. Eu passava base, passava maquiagem, passava protetor. Ficava aquela coisa, parecia um choquito. E ela não falou assim, era mais Ana... adolescente, né? Não, já tinha o quê? 20... Já tinha quase 30 anos. 30 anos quando eu descobri que eu tinha endometriose. E aí ela falou assim, não tem o que fazer. Ou você volta a tomar o remédio, ou você vai ter que viver assim mesmo. Você vai ter que viver com dor, é assim mesmo. Ser mulher é sofrido, vai sofrer, o rosto vai ficar com espinha. Eu falei, não, mas não é possível uma coisa dessa. E aí eu fiquei sem tomar remédio e as dores foram só piorando. Cada vez mais críticas, assim, as dores, sabe? Do ponto de me atrapalhar em toda a minha vida. Na parte do meu relacionamento, na minha vida social... Porque eu não conseguia fazer nada. Eu estava sempre com dor. Para eu ir para algum lugar, para eu ir para um show, por exemplo. Lembra um show que eu fui? Do Chitãozinho Chororó, que ele queria muito ir. Eu fui dopada de remédio, porque senão eu não ia conseguir participar do show, entendeu? Viver o show. Então, até descobrir e fechar o diagnóstico de endometriose, demorou algum tempo, eu sofrendo com muita dor, com muita cólica. E aí que eu comecei a ligar os pontos, que eu falei, gente, a minha irmã teve endometriose. A minha tia tirou o útero e fez uma histerectomia com 37 anos, isso há 30 anos atrás, né? Foi assim que lidaram na época, né? E eu comecei a investigar, e aí descobri o diagnóstico da endometriose em 2016. Um ano depois de ter parado a cartela do anticoncepcional. Foi assim a descoberta da endometriose. E foi essa mesma médica que investigou, ou não? Não. Não porque ela não era especialista. Então eu acredito que hoje em dia os médicos... ginecologista geral, ele não aprofunda muito. O máximo que ele faz é te encaminhar, né? Sempre falo isso para as minhas pacientes. Você precisa ter um médico especialista, né? Que vai entender mais a fundo sobre a questão, né? Porque não é normal você relatar para um médico, mesmo que seja um ginecologista geral, que você está com dor, E o cara e ele não fazer nada, né? Porque eu já passei por isso algumas vezes. Sim. E é o que eu escuto das meninas também. Eu falo para ele que eu tô com dor. Ser mulher é assim mesmo. Quando casa passa. Umas coisas assim. Teve um relato, um paciente difíceis. Falando que a ginecologista falou, come um chocolatezinho que passa. Assim, você não quer comer chocolate? Você quer ficar magrinha? Come um alpino que passa. Eu fiquei assim, cara, como assim, né? Tipo, Sim. Tratado com tamanha superficialidade, né? Mas infelizmente é a realidade. É assim. E aí mensurar a dor de outra pessoa é muito difícil, né? Porque você pode estar aqui morrendo de dor, quem está do lado não vai conseguir mensurar o seu nível de dor. Tanto é que eu julguei a minha irmã já, e muitas vezes falei, nossa, ela é muito fraca para dor. Como assim tem uma cólica que para a vida dela? Mal sabia eu que 5 anos depois eu ia passar por tudo isso. E você procurou o médico dela? Procurei o médico dela. Foi o primeiro profissional que eu procurei, foi o médico que operou ela. Tanto é que quando eu cheguei lá, ele falou, viu pelo sobrenome, né? Já operei a sua irmã, provavelmente você vai ser a mesma coisa. Me pediu os exames e fez o exame de toque. Eu lembro que estava comigo no consultório, Antonico, eu acho. Eu senti muita dor durante o exame de toque, chorei, foi muito difícil. Ele falou assim, Ana, já pode passar e já agendar a sua cirurgia, porque o seu caso é cirúrgico. Só um parênteses. Antes não tinham feito exame de toque em você? Nunca. Eu fazia exame de rotina, eu fazia preventivo. Todo ano eu fazia preventivo. Então, é isso Nunca que me deixa exame. pasmo. E essas histórias se repetem absurdamente. O ginecologista não examina mais, gente. Não examina. Não é possível isso. Né? Não examina. Todos os médicos que eu passei anualmente, a maior parte mulher, sempre preferi, sempre fazia o preventivo e é isso. Nunca fizeram esse exame profundo de toque, não. Tanto é que eu senti uma dor insuportável quando eu fiz pela primeira vez esse exame. Então, e assim, é uma coisa que eu já falei inúmeras vezes e eu sempre volto nessa tecla. É o básico de medicina.
História e exame físico. É. História e exame físico. Gente, com história e exame físico... Imagine se tivesse feito um exame físico. Mesmo que você estava com anticoncepcional lá. Você iniciou a vida sexual, já dá pra gente fazer exame de toque? Cara, olha só. Sim. A gente poderia ter feito esse diagnóstico muito mais precoce. Muito precoce. Muito mais precoce. Você não estava mais com dor, mas o exame físico ia entregar alguma coisa, entendeu? Sim. Então, é absurdo isso. Você vai com 30 anos fazer um primeiro exame de toque, gente. É bizarro. Eu fico pasmo com isso, de verdade. É bem difícil, né? Eu vejo que a maior parte das mulheres, né, hoje em dia Sim. passam pela mesma situação. Porque toda vez que eu converso com alguém, eu escuto a minha história. Sim. Eu escuto a minha história ali. Eu passei por isso, foi assim, comecei a sentir esse sintoma, né? Que são sintomas que não são os tão tradicionais, né? O mais comum é a cólica, mas existem outros sintomas, né? Que a mulher também tá queixando e o médico não tá ouvindo. Não tá ouvindo, né? E aí, depois disso, então, foi só piorando tudo, assim, sabe? Depois do diagnóstico, parece que a dor até ficou pior. E aí você fez o exame com preparo lá? Aí eu fiz os 2 exames, a ressonância magnética e o ultrassom com preparo intestinal, os 2 foram com preparo. Isso você já estava em Londrina? Você já morava em Londrina? Eu já morava em Londrina, já. Só que esse médico que me operou, o primeiro médico, ele é de Maringá. Tá. Então eu me deslocava até Maringá para fazer o tratamento com ele, porque eu realmente confiava nele. Enfim, foi excelente tudo que ele me recomendou. Você é de Maringá, não? Não. Eu sou de Londrina. Você é de Londrina. Mas a minha irmã morava em Maringá, então ela tá. fez todo o tratamento dela lá, nessa época, né? E aí, então, foi muito difícil toda essa parte, né? Entender da onde que vinha a dor. Nessa época, eu não fazia nem ideia dos alimentos que inflamavam. Eu já era nutricionista, mas eu não trabalhava nessa área. Então, eu não fazia ideia que todo dia ali eu estava me inflamando, comendo um chocolate, tomando um cafezinho. Enfim, só que as dores, elas continuaram persistindo muito. Infelizmente, eu continuei tendo muita dor. Eu continuei tendo muita dor na relação sexual. Hoje eu vejo que quando eu falo sobre isso, como é uma coisa muito íntima, é difícil falar sobre isso, né, no Instagram. Só que quando eu falo sobre isso, as meninas, elas reagem muito assim, sabe? Ana, eu passo pela mesma coisa. O meu marido vai me largar. O meu marido acha que eu tenho outra pessoa. E isso, quando eu falo, eu vejo que dá uma polêmica, assim, sabe, no Instagram. Porque não é algo muito falado também, né? Às vezes a mulher tem vergonha de falar pro médico que ela tá com dor Essa acontece na também. relação. Vamos pensar no mundo real e não no mundo ideal. O mundo real, a gente vê consultas de 10, 15 minutos. Em 10, 15 minutos, você não cria uma intimidade com a pessoa, a ponto da Abrir paciente isso, se né? abrir e falar da vida sexual dela. E também, imagina o contrário. Imagina um homem que está passando de rotina, tal, se ele está com alguma dificuldade, uma disfunção erétil, você acha que em 10, 15 minutos ele vai ter intimidade com com o médico que está lá para falar sobre isso? Não vai ter. Sim. Então, as mulheres não falam da vida sexual numa consulta rápida como essa. E mesmo numa consulta ideal, né, que foi lá, durou 1 hora, é difícil logo de cara elas falarem, a não ser que a gente indague. E mesmo quando a gente indaga, digamos que você está passando comigo, a primeira consulta sua comigo, talvez você ainda não sentiu a vontade para tocar nesse tema. Né? Então, existe um tabu muito grande da sexualidade, né? Então, às vezes, a mulher não traz isso. Mas uma coisa que você falou é completamente verdade. A gente pega muito paciente que fala assim, que não tem sintoma. É assintomática. Né? Será? Mas, exato. Será? Porque, assim, eu não tenho isso tabulado, eu preciso tabular isso, mas um percentual muito grande das minhas pacientes, entre aspas, assintomáticas, tem dispareunia. Mas é só em determinada posição, mas é a posição que tem uma penetração mais profunda. E aí eu até brinco, falo, gente, o Kama Sutra inteiro não é para ser doloroso. Exatamente. Entendeu? Tem umas posições que podem ser mais desconfortáveis, beleza. Sim. Tem umas posições que você pode não querer fazer, beleza. Mas que não é para ser doloroso, não é. Não é. Entendeu? A relação Não é sexual é um momento de prazer do casal, Sim. de conexão. E, mais uma vez, falando de anatomias normais, né? Então, pensando num homem normal e numa mulher com uma anatomia normal. Beleza. Se eu pegar um homem com pênis de 30 centímetros, isso não é normal. Né? Então, pelo menos na curva de Gauss, ele está bem na minoria. Então, é compreensível uma dor. Mas se a gente pegar um casal com anatomia normal, é para ser prazeroso, não é para ser doloroso. Só que as pessoas não falam. Não falam. E aí, essa mulher, geralmente, ela quer engravidar, aí ela dá uma intensificada, né, na relação. Com dor. Ela começa a monitorar quando ela tá fértil,
né? Sim. Pra poder namorar nos dias férteis. Ela fica, a pessoa, a tentante, né? Quem é tentante vai me entender. Fica vidrada nisso, só pensa nisso, né? Porque eu vou engravidar, Aí fica tudo difícil, porque você precisa namorar e aí você não consegue, porque você tá, né, ali, enfim, com dor, inflamada. Então, assim, eu falo que a endometriose, se você não cuidar dela, ela pode arrasar a sua vida. Com certeza. Eu, assim, por muito pouco mesmo, porque eu tive muitas pessoas do meu lado que me apoiaram, minha família, por muito pouco eu não perdi, assim, minha vida. Entre tudo, né? Entre a questão das próprias dores que eu sentia, que eram num nível muito intenso mesmo. Todos os exames, né, que são de certa forma invasivos, né? Você se sente, às vezes, né, exausto de fazer tanto exame. E aí também a questão da depressão que eu fui desenvolvendo, né? Desenvolvi por conta da ansiedade, por conta de lidar com as dores intensas, porque eu fui demitida do meu trabalho. Então, imagina, eu tinha um emprego que eu amava. E aí minha produção começou a cair, eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais entregar o resultado que a empresa precisava. E aí eu fui desligada. Então eu tava sem emprego, com dor. Então, assim, é muito difícil. Então, assim, a mulher, ela precisa desse apoio, sabe? Por isso que eu falo, tem dia que eu falo assim, não vou postar isso aqui no Instagram, não, que isso aqui ninguém vai nem dar bola. Assim, a coisa mais mínima que eu posto ajuda, que ajude uma pessoa, sabe? A pelo menos entender um pouco, ou ter com quem conversar ali. Aquilo que pode parecer ser muito simples, na verdade está impactando super a sua vida, está impactando super a vida de muitos outros, né? Então, quando a pessoa vê que não está sozinha, que não é só com ela que acontece, só de ver isso, isso já impacta demais, né? Sim. Eu costumo falar, principalmente das celebridades. Anitta declarou que tinha endometriose. Cara, porra, a Anitta, nossa, mas aquele mulherão tão bonita, dançando, rebolando, tão sexy, né? Cantora, fazendo show aqui, show acolá, tal. Ela tem endometriose? Gente, então, eu também tenho. E ela tem, putz, essa conexão, entender que, tipo, 10 a 15% das mulheres é muita gente. Então, muito mais mulheres do que você imagina também tem, né? Então, você vê que você não está sozinha já ajuda demais, né? Já preenche seu coração. E também de você ter algum lugar para você desabafar. Nem seja para você escrever a sua história, que eu recebo isso diariamente. Ana, deixa eu só te contar a minha história. E aí, assim, eu recebo textos, né? Eu printo, e aí eu pergunto às vezes se eu posso compartilhar, porque tem coisa muito dolorosa ali, sabe? A pessoa está abrindo o coração dela. Então, assim, é algo assim profundo, o quanto que a gente pode impactar, né, em ajudar essas mulheres, porque elas estão sofrendo demais. A gente está sofrendo, eu sofri muito, né? Hoje em dia eu não sofro mais, graças a Deus, mas eu já sofri demais. Então, assim, o pouco que eu posso levar de informação, às vezes uma coisa tão simples, né? Pensando em alimentação, são coisas muito simples. Sim. Que a mulher consegue mudar no dia a dia dela, no próprio café da manhã, ela já começa a ter um dia já sem dor, sem estufamento. Emagrece, né? Porque muitas ganham peso, principalmente por conta do uso do remédio, né? Como que eu vejo que tem esse aumento de peso? Aí reflete em tudo na vida, né? Na autoestima, acúmulo de gordura na barriga, que é inflamatório também. Enfim, é uma jornada difícil dessa mulher, mas tem tratamento, né? Exatamente. Graças a Deus tem tratamento, né? Tem solução. E aí, conta aí, você foi para Maringá, você operou com um colega lá. Isso. Conta como continuou. Então, e aí, depois dessa cirurgia, 6 meses depois, como eu continuei sentindo muita dor, eu resolvi mudar de médico. Eu procurei um médico lá em Londrina mesmo e refiz todos os exames. E aí, nesses exames todos, eu tive novamente o diagnóstico de endometriose. A endometriose voltou, a endometriose sempre esteve ali, enfim, aí fiquei atordoada. Eu realmente fiquei atordoada, fiquei frustrada demais, fiquei triste demais. Eu achei que eu tinha me livrado do problema e eu não tinha me livrado do problema. Infelizmente, foi essa a minha história, né? E aí o Dr. Fernando falou pra mim, Ana, e agora tá pior, e agora seu intestino tá comprometido. Eu tinha um endometrioma muito grande no ovário esquerdo. A dor que eu sentia no lado esquerdo era insuportável, assim. Eu deitava e eu via que ficava aumentada a minha barriga do lado esquerdo, sabe? Ele falou assim, é o mesmo endometrioma que voltou, ou que sempre esteve ali, não sei. E agora a gente tem a parte do intestino que tá também prejudicando. E essa questão do intestino, como tá muito relacionado com a alimentação, eu tinha uma alimentação muito ruim, assim, sabe? E eu lembro que um dos sintomas, além da cólica, quando eu descobri endometriose, foi a constipação intestinal. Porque eu sempre tive intestino super saudável. Eu sempre tive evacuação normal.
E aí, de repente, eu comecei a ter constipação. Aí eu pensava que era emocional, ou porque eu, sei lá, tinha comido errado. E não, eu comecei a perceber um padrão, assim, quando eu menstruava, piorava ainda mais isso. E aí ele falou pra mim, tem endometriose no intestino, vamos ter que fazer a cirurgia de novo. Só que Quanto tempo depois isso? 6 meses depois. 6 meses depois. Só que desse tempo que eu recebi essa notícia, até eu de fato operar, eu enrolei 2 anos. Eu fugi do consultório e eu nunca mais... Quer dizer, eu só apareci 2 anos depois lá, porque eu não aceitei. Esse foi a questão ali, sabe? Eu não aceitei. E aí, só que as dores continuavam. Eu não conseguia ter alívio das dores. Elas continuavam cada vez piores. Até o ponto de eu voltar. Falei, não tem outra alternativa. Eu vou ter que voltar e vou procurar o Dr. Fernando de novo e vou ver o que ele vai me recomendar. Repeti todos os exames. Ele falou assim, vamos já agendar a cirurgia? E aí eu fiz a segunda cirurgia. Nessa segunda cirurgia, parece que o alívio foi melhor, entendeu? Do que a primeira. Mas ainda assim, eu não tinha mudado nada da minha alimentação. Eu nunca tinha feito relação da minha alimentação com a endometriose. Nunca tinha pesquisado. Por isso que eu falo, as mulheres, elas não sabem que a alimentação tem a ver. E quando eu falo sobre isso, a pessoa, mas o que tem a ver a alimentação com a endometriose? E eu falo, tem tudo a ver. Porque é uma condição inflamatória. É uma doença crônica e inflamatória. Se você estiver inflamada, seja pela alimentação, seja pelo estresse, seja pelo que for, isso vai se intensificar ainda mais. E as suas dores vão piorar ainda mais. Você vai ficar com os hormônios desequilibrados. As pessoas não conhecem muito... Talvez com a pandemia ficou um pouco mais claro essa questão da inflamação crônica, né? Uhum. Porque é um exemplo que eu sempre trago. Os obesos tendo um prognóstico pior no Covid. Sim. E era justamente por causa da inflamação crônica, né? E pegando já o gatilho com a endometriose, a gente sabe que, por exemplo, os obesos não são a maior prevalência de endometriose, mas são casos mais graves. Sim. Né? Então, é bem comum a gente ver isso. E a gente vê não só pela inflamação crônica, mas pela conversão periférica da gordura em estrona. Uhum. Né? Então, a gente sabe do impacto que isso tem. Sim. E hoje a gente sabe mais, né? Que antigamente não se falava. Então, é importante a gente falar sobre isso. Eu falo assim, você tá incomodado com a sua barriguinha, com a sua gordura na barriga? Não a sua estética que ela tá te prejudicando. Ela tá prejudicando a sua endometriose, porque essa gordura, ela é inflamatória. Ela tá estimulando ainda mais o estrogênio no seu corpo. Você vai ter mais dor, além de ficar frustrada, porque você tá sentindo... Porque quando eu tava acima do peso, e eu engordei muito, né? Passei pelo processo de emagrecimento, eu percebi que nenhuma roupa servia e assim, já tem a barriga estufada por conta da inflamação. Tem meninas que são magrinhas e têm a barriga estufada. Tem mulheres que estão acima do peso que também têm a barriga estufada. A barriga é tão estufada a ponto das pessoas pensarem que a gente tá grávida. Sim. Sim. Várias vezes você tá grávida? Porque é um inchaço tão duro, que dói tanto. E aí, então, junta com o sobrepeso, né? Então, eu sempre falo isso, é além da estética, sabe? Você tá no seu peso ideal, é além da estética para você pensar na sua saúde. Ainda mais se você é uma tentante, você tem que engravidar com o seu peso adequado, né? Para não ter problemas para você nem para o seu bebê. Mas é uma série de coisas, né? Que engloba, né? Porque daí a questão emocional fica muito impactada. Como eu falei, eu fugi 2 anos. Eu fiquei fugida 2 anos do consultório do médico. Não aceitando o fato de que eu teria que fazer uma segunda cirurgia. Eu realmente não aceitei. Eu fiquei muito triste, muito frustrada. E acabei fazendo a segunda cirurgia. Só Isso que é 18? 2019. 19. Então foi a primeira cirurgia em 2016 e a segunda em 2019. Quem é das meninas que me seguem no Instagram, elas conhecem essa história, né? Eu sempre conto sobre isso. Eu gosto de ser o mais transparente possível com a minha própria história, porque não tem como, é a minha história, foi o que eu passei, né? Tem outras meninas que têm desfechos diferentes, não foi o meu caso, né? Mas na segunda cirurgia eu já tinha mais consciência. E porque eu já tinha sido demitida do trabalho, eu tinha mais tempo livre. Eu comecei a compartilhar no meu Instagram mesmo, meu Instagram pessoal. Que eu tinha muita cólica, que eu sentia muita dor. E aí começou a chegar muita mensagem falando, nossa, eu também tenho isso. Eu sinto a mesma coisa que você. E eu tive mais consciência depois da segunda cirurgia do que da primeira. Porque daí eu precisaria mudar a minha alimentação. Eu comecei a entender que eu ia precisar ter parte do meu tratamento. Eu tinha responsabilidade no meu tratamento. Eu precisava fazer alguma coisa. Obviamente que os médicos, né, foram maravilhosos. Me ajudaram muito. Mas, para eu continuar ali, meu processo... e não ter que passar por uma terceira cirurgia e não sofrer mais, eu teria que mudar minha alimentação. Minha ficha começou a cair, que eu precisava mudar. Até entender que alguns alimentos, né, faziam muito mal.
coisa que a gente consome todos os dias, né? O famoso café da manhã com café e pão e margarina, e pão e requeijão. Cafeína e glúten. Então eu comecei a entender que esses alimentos eu precisaria reduzir o consumo deles. E depois que eu apliquei essas mudanças, fui aplicando gradativamente, né? Aí eu comecei a menstruar sem dor. Aí eu entendi que eu poderia manter, né, o meu corpo desinflamado e não precisar de uma terceira cirurgia, não precisar usar remédio, porque eu não queria mais usar. Eu fiquei 15 anos tomando anticoncepcional, eu queria me libertar do remédio, eu não queria mais. E aí eu comecei a ter minha vida de volta, assim, sabe? Aos poucos fui começando a ter minha vida de volta e fui compartilhando de forma no meu Instagram pessoal. Daí eu lembro que meu Instagram era fechado, meu Instagram não era nem aberto. Aí o Tunico falou pra mim, abre o seu Instagram, começa a contar sua história para outras mulheres, elas, né, precisam também saber disso. E foi assim que eu iniciei o compartilhar da minha vida da endometriose no Instagram, lá em 2019. Caramba. Foi assim, aos pouquinhos, com vergonha, porque você não quer ficar falando que você tem uma doença crônica. O simples fato de aparecer no Instagram no começo, né? Todos nós que, quando você vai começar as primeiras... Nossa, ficou horrível esse vídeo, Ficou né? horrível. Eu fiquei com a cara gorda. Eu tive muito isso no começo, até um ponto de eu entender que não é sobre mim. Não é se eu tô bonita ou não no story, se eu tô bonita ou não na live. Não é se meu conhecimento é melhor ou pior do que outros profissionais, não. Quanto porque eu tenho certeza que eu posso impactar aquelas mulheres que estão ali comigo. Outros profissionais não vão impactar aquelas mulheres, vão impactar outras. Aquelas ali que estão comigo diariamente, sou eu que impacto elas. E aí eu comecei a perder a vergonha de contar. Porque os casos, os depoimentos, as mulheres falando, Ana do céu, eu fiz o ciclo das sementes, que eu ensino gratuitamente no Instagram. Eu fiz o chá que você fez a receitinha, eu menstruei sem dor. Eu comecei a ter esse tipo de retorno, de feedback. E isso começou a me deixar muito feliz. Eu falei, gente, eu lembro que uma vez eu compartilhei no Facebook ainda. Eu falei, eu fiz um protocolo no PDF, era um PDF. Simples. Olha, retire esses alimentos, coloca esses alimentos, faça esse chá, usa esse suplemento, usa cúrcuma, que eu falo muito da cúrcuma. E aí eu perguntei, quem quer que eu disponibilize o PDF? No dia seguinte, tinham 400 mulheres que tinham respondido embaixo do post, eu quero. Eu falei, vou ter que enviar na mão, Tunico, isso? Ele vai ter que enviar na mão. Copia e cola o e-mail e envia de uma por uma. E eu fui enviando. 4x4. Aí depois ele automatizou pra mim o negócio, né? Hoje meu Instagram, se você colocar lá, né, no meu Instagram, chá, você vai receber o PDF, mas é o robozinho que tá trabalhando, né? Eu tô aqui no podcast. O robozinho tá trabalhando. Bendito Tunico também, né? Bendito Tunico. Mas no começo eu enviava, e aí eu comecei a receber as mulheres falando, Ana, eu engravidei. O médico tinha falado pra mim que eu não ia conseguir engravidar, Ana. Eu tô há 20 anos infértil, sem conseguir. As pessoas zombavam de mim, as pessoas falavam que eu era seca. Eu engravidei. Comecei a receber esse tipo de feedback, sabe? E eu só continuei. Calma, toma um gole de água. Em muitos momentos, quando eu pensei em desistir, porque eu já pensei algumas vezes em desistir, sabe? Sempre eu recebi esse tipo de mensagem. Parecia que Deus estava falando comigo, olha, não desiste, eu tenho mais pra você. Não muda de nicho, que eu já falei pro Tunico, eu vou mudar de nicho, eu vou falar sobre outro assunto, eu não aguento mais falar sobre endometriose nesse Instagram, porque é a minha própria história que às vezes me machuca, sabe? E aí, quando eu recebo esses retornos assim, Ana, eu engravidei, olha meu milagre, eu engravidei, tive remissão da endometriose, não vou precisar fazer a cirurgia, algumas vezes eu recebo esses relatos também, menstruei sem dor, consegui restaurar meu casamento. Então, assim, eu continuo, assim, por mim, porque eu vejo que é um propósito mesmo, e pelas mulheres que eu posso impactar, a gente não faz ideia. Eu falo muito isso pra você também. A gente não faz ideia o quanto que a gente impacta as mulheres que acompanham a gente diariamente, né, no nosso trabalho. E é trabalho de formiguinha ali no Instagram, aqui no podcast, no YouTube, levando informação, ajudando essas mulheres. E é doido como impacta de diferentes maneiras, né? E impacta o trabalho, impacta o casamento, impacta o ciclo social. Às vezes você deixa de sair com amigos, de ir numa confraternização, de ir num jantar, de ir qualquer coisa. Putz, a Ana é chata. Eu chamo para um monte de coisa, ela nunca vem. Tal, e aí você acaba, entre aspas, perdendo amigos, né?
Porque eles acham que você é uma chata, que você não quer fazer nada, né? Hipocondríaca. Então, Quantas vezes eu organizava minha bolsinha de remédio, assim, umas 2 semanas antes de viajar. Organizava tudo, comprava tudo, Toragezik, como eu já tomei esse remédio, não gosto nem de lembrar. Todos os remédios que eu usava fortes, assim, colocava tudo, que eu não ia viajar sem essa bolsa de remédio. Porque eu tinha pânico de saber que eu ia estar em outro lugar, que eu não ia poder tomar os remédios que eu estava acostumada. Porque eu tomava, assim, sei lá, 10 remédios no dia. Já cheguei a tomar 5 comprimidos de Toragezik no mesmo dia, assim, para aliviar a dor, né? Então, tem gente que fala assim, nossa, eu tomei metade dos remédios desse ciclo. Já foi um bom resultado, né? Já resolveu pela metade já o nível de remédio anti-inflamatório que a pessoa toma, porque ela começou a olhar pra si, né? Porque a gente meio que se abandona, sabe? Tem hora que fica tão... A gente se acostuma com a dor. sim. A gente se acostuma com a dor demais. A gente não pode se acostumar com a dor. A gente se acostuma em ter uma relação ruim. Porque, deve ser assim mesmo a vida, então eu vou viver assim. E não é. Então você consegue, se acostuma em estar acima do peso. Não tem mais jeito pra mim. Quando eu me olhei no espelho que eu tava com quase 100 quilos, eu falei, gente, ninguém vai fazer por mim se eu não fizesse. Então, assim, a gente vai se acostumando, sabe? A viver num prognóstico, numa situação tão ruim, que você acha que você não vai mais conseguir resgatar a sua vida. Porque é o que eu escuto. Eu acho que você escuta isso também. A endometriose me levou. A endometriose devastou minha vida. Eu acho importante você tocar nesse assunto e eu gostei do modo como você se apresentou no começo, que você falou que é uma mulher com endometriose. E é uma coisa que eu falo muito também, que não é desmerecer, eu acho super importante o trabalho dos grupos de pacientes, mas eu particularmente eu não gosto de usar o termo endomulher. Eu também não. Não gosto também. Porque literalmente você coloca a endometriose na frente de tudo. Uhum. E a endometriose não pode estar na frente de tudo. A sua vida, a sua feminilidade, a mulher Ana é muito maior do que a endometriose. E a endometriose pode trazer diversas dificuldades, mas elas podem ser suplantadas. A gente pode ultrapassar isso, a gente pode tratar isso. Né? Então, existe vida com qualidade apesar da endometriose. Né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente trazer isso. Que a endometriose não pode ser maior que você. Né? E não te define, né? Ela exatamente, não te define, né? Exatamente. Então, só que assim, às vezes, como você disse, entra quase que no automático aquilo e você vai se isolando, deixando aquilo levar a sua vida, né? E vou até pedir desculpa de tocar num ponto delicado para você, mas você mesmo falou, você chegou quase nos 100 quilos. E como que foi isso? Foi por conta da depressão, né? A depressão eu falo que tem gente que pergunta, a endometriose causa depressão? De forma direta, não. Mas de forma secundária, na minha vida foi assim que aconteceu, né? E foi assim, imagina, já é difícil estar acima do peso, né? Porque, de verdade, você às vezes não consegue amarrar seu tênis. Eu ficava ofegante de andar 5 passos. Fora a vergonha que eu tinha, né? Porque aí, o que acontece? Quando você engorda, quem tá gordinha vai me entender. Depois quem fala, não, mas imagina a Ana já pesou quase 100 quilos, depois olha no meu Instagram. Tem um monte de foto de eu bem gordinha mesmo. E aí, o que a gente faz? A gente vai comprando roupa bem mais larga. Que a gente pensa que as pessoas não estão enxergando que a gente tá gorda. Vou comprar roupa larga. Meu marido, ele fala, meu Deus, não posso ver aqueles vestidos largos que você usava. Porque parecia um balão o vestido que eu usava. Eu fiquei 2 anos assim, acima do peso. Mas é porque eu não queria fazer nada por mim. Quando a mulher está nessa situação, provavelmente ela se abandonou já, ela não quer fazer, ela não vê mais sentido em fazer nada. Mas por que eu vou fazer uma dieta? Por que eu vou fazer atividade física? Para quê? Não tem opção, não tem o porquê fazer. Então eu fiquei assim durante 2 anos. Mas você tinha voltado a sentir dor? A doença tinha voltado? Não, eu não voltei a sentir dor. Graças a Deus eu não voltei a sentir dor. Mas eu comecei a comer para aliviar não eram dores físicas, mas eram dores emocionais que eu sentia por conta da depressão, por causa da depressão, minhas frustrações. Então eu comecei a comer em excesso. Quando você come em excesso, você vai ganhar peso, né? Então foi muito difícil. A minha sorte é que isso não impactou muito na minha vida pessoal, mas na minha vida profissional não impactou. Por quê? Porque eu não era nutricionista de emagrecimento. Porque se eu fosse, quem queria lá na nutricionista gorda? Me fala. Não iria, porque você não tem nem credibilidade. Se ela não sabe nem como que ela vai comer, como que ela vai me ensinar a comer. Então isso não me prejudicou profissionalmente falando. Mas depois que eu emagreci, que eu fui compartilhando todo o meu processo, quando eu comecei a fazer o protocolo de alimentação, eu fui compartilhando tudo o que eu fazia.
Eu sempre gosto de compartilhar o que eu tô fazendo, né? Eu tô fazendo semana da low carb, semana usando esses suplementos. Eu vou compartilhando com as meninas. E quando eu comecei o processo de emagrecimento, que eu decidi, porque foi num dia, num sábado pela manhã, que eu me olhei no espelho, eu tenho uma foto, eu já mostrei essa foto já, que eu olhei e falei, gente, não tem como eu ficar assim. Eu tava deformada, eu tava inflamada, eu tava assim, pronta pra morrer mesmo, assim, sabe? E aí eu decidi, dentro daquele banheiro, chorei muito, me olhei e falei, eu preciso emagrecer. Eu vou começar, mas não esperei segunda-feira pra começar, eu falei, vou começar hoje. Até falei pra ele, eu falei, ó, eu não quero que você mude a sua alimentação, mas eu não me ofereça mais nada, e você sabe como que tem essa alimentação para emagrecer. Tem que ter restrição de calorias, não pode comprar as coisas em casa, não pode ter as coisas em casa. E eu comecei a compartilhar isso no Instagram, e aí começou a vir pessoas falando, você faz dieta para emagrecimento? Agora eu faço. Agora eu tenho protocolo de emagrecimento. Suplemento que ajuda, mas nada muda se você não mudar a sua cabeça, né? E ter um porquê você vai. Por que você quer ser magra? Não é só esteticamente falando. É saúde. É a sua saúde, né? Tá com o seu peso em dia, poder usar uma roupa e não ficar marcando. Eu sempre falo das festas de, enfim, comemorações de você encontra a sua família. E isso é muito ruim. A pessoa já começa a ficar ansiosa antes de encontrar, porque a pessoa sempre vai falar, nossa. Se a pessoa não falar, nossa, como você engordou, ela vai te olhar de um jeito esquisito. Você pega, eu já peguei várias vezes as pessoas me olhando, sabe? Tipo assim, olhando, o que aconteceu com a Ana? Olha a situação que ela tá. Eu imaginava que a pessoa tava pensando isso. Porque realmente eu engordei muito, assim, sabe? Meu rosto... Mas uma estratégia, quando alguém fala pra você, nossa, como você engordou, você responde, por quê? Só você pode? já desmonta Boa. a pessoa, já desmonta Sim, a pessoa. Sim. Mas é muito difícil, né? O Sim. sobrepeso, a obesidade, enfim. Então, é um pacote de inflamatórios que eu tinha ali. Um pacote Então, assim, ou eu fazia... se você não se resgatar, se você, ao ponto de você... você precisa odiar a situação que você está vivendo a tal ponto para você tomar alguma decisão e mudar. Porque se você falar assim, tá tudo bem assim, vou continuar do jeito que tá, você não vai mudar. Sabe que eu tive um problema com o peso também, né? Então, eu fui um adolescente, um adulto jovem bem gordinho. Nossa, eu não imaginava. E os meus pacientes, sabem, tá no meu desktop lá, uma foto minha gordinho, e eu mostro, não deixo como protetor de tela, mas eu mostro muitas vezes, porque, assim, acho que muitas pessoas têm esse problema e não falam também. Não falam, dá muita vergonha, né? Mas eu lembro que, para mim, assim, eu sempre aí tinha emagrecido na faculdade, aí na residência, aquela loucura de plantões, e só comer besteira, pizza, cheeseburger, Beirute, enfim. Eu tinha engordado bastante, e aí eu tinha feito uma viagem pro Nordeste, fui ver as fotos, e aí eu tava na praia do lado do meu irmão magro, e eu falei, gente, isso foi em 2010. Eu falei, não dá. E aí eu peguei umas fotos, eu cheguei pra Itália fazer um curso, eu olhei, cara, eu tava assim na Itália, gente, não é possível. E é aquela virada de chave, sabe? Tipo, eu preciso me cuidar. E com todo o antecedente cardiovascular da família, eu não posso bobear com isso. Uhum. Então, eu sei que hoje, se eu não faço exercício físico, se eu não tenho uma dieta restritiva, eu tenho uma dieta saudável. Sim. E eu me permito comer uma besteira ou outra de vez em quando, mas a rotina é saudável, né? É isso que as pessoas têm uma dificuldade de ver. Cara, você não precisa tirar nada da sua vida. Você pode comer uma coxinha, mas não todo dia, não toda semana, né? Você tem que aprender a ir manejando as suas coisas, né? Então, quando você está no protocolo de emagrecimento, você vai ter que fazer um déficit calórico. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não tem milagres, Não tem né? milagre. Então, o que essas medicações, por exemplo, que estão no mercado hoje, elas ajudam é justamente nesse déficit calórico. Elas tiram a fome da pessoa. Mas de nada adianta você tomar isso e você não se reeducar. Porque depois vai voltar tudo de uma vez, né? Mas eu acho que é importantíssimo quando a gente mostra, entre aspas, as nossas fraquezas, os pacientes veem isso e falam, caramba. Mais uma vez. O doutor também passou por isso. Exatamente. Ele é ser humano igual Exatamente, né? Entendeu? Então, mostrar essas fragilidades que todos nós temos. Né? Que nem eu sei que se eu tiver Pringles em casa, eu vou comer.
Eu E sei eu disso. sei que se eu tiver Nutella em casa, eu vou comer. Puta, eu não sou louco por Nutella, não. Nutella é de boa eu não comer. Mas o Pringles Mas se tiver Pringles eu vou querer comer, então eu não compro. não compra. Tem que ser mais Ponto. inteligente, né? Simples Pô, assim, não tem Pringles em casa. se a gente não puder ganhar de um pacote Exatamente. de Pringles, de um potinho de Nutella, vai ganhar de quem nessa vida? Me Exatamente. fala. Então são estratégias, entendeu? Ah, quando eu recebo gente em casa, eu tenho? Tenho. Mas eu tenho todo dia? Não tenho. Então são essas estratégias que são importantes, a gente conseguir ir se adaptando e ajudando a ter as melhores decisões, né? Então é fundamental isso. É fundamental. Essa é a parte racional do processo. Sim, A questão é que eu sempre soube dessa parte racional, mas eu estava tão frustrada, eu tinha um vazio tão grande dentro de mim que eu queria comer para aliviar essa dor que eu sentia. E é isso que as mulheres fazem. Elas estão comendo para aliviar alguma coisa que elas têm, ou esse vazio existencial emocional que elas sentem dentro delas. Seja a infertilidade, porque ela não consegue gestar, seja porque alguém falou alguma coisa da vida dela, seja porque ela não aguenta mais lidar com dor, todos os dias são dores fortes, seja porque o marido abandonou ela. E aí ela vai lá e vai comendo para se aliviar disso tudo. Ou tá muito cansada porque trabalha demais. Se eu tenho uma coisa que eu falo que tem um padrão de repetição na mulher com endometriose, é trabalhar demais. Porque as mulheres trabalham demais com endometriose. Não sei o que acontece, a gente é workaholic, a gente gosta de se trabalhar. esconde Se no esconde, trabalho. né? Vai se escondendo na tristeza e tudo mais. Então daí você trabalha demais, você não tem tempo de organizar sua alimentação da semana. E aí você vai comendo lá, tudo, né, come tudo errado. Então, assim, esse comportamento de comer para aliviar o cansaço, a frustração, a tristeza, ele é destruidor. Porque o cansaço que eu tinha, porque eu trabalhava demais, eu achava que eu podia ser recompensada com bolo. O bolo de pote que eu comia. Todos os dias eu comia aquele bolo de pote. Todos os dias. Eu tô tão cansada, hoje vou lá, vou comprar o bolo de pote. E aí, o que você faz quando você tá cansada? Você descansa, você deita, você toma um banho, você deita e dorme. Não você come. Comer não é a solução. Mas a gente Sim. se engana achando que é. Então, assim, esse looping, né, tem que... Você precisa ter consciência disso. Eu comecei a ter consciência. Nossa, eu tô comendo porque eu me sinto cansada, ou porque eu tô triste, eu vou lá e como. Então, isso faz muito mal, né? Muito mal. Mas tem como, né? É como eu falei, você precisa odiar a ponto de falar, não, eu não suporto mais nenhum dia viver desse jeito. Não suporto mais nenhum dia viver com dor. Então, eu vou melhorar minha alimentação. Porque todo mundo sabe o que é saudável e o que não é também, né? Precisa da nutricionista falar Não, como não que tem que precisa, ser a não precisa. alimentação? Todo mundo Me fala. sabe. Não precisa. Então, assim, é só querer fazer alguma coisa. E é quanto mais você faz, mais você vê o resultado. E isso vai sendo é uma decisão de fazer, porque não dá pra contar com a motivação. A motivação, ela dura uma semana. Ah, eu comecei a dieta. Dura uma semana essa motivação. Agora, a decisão de todo dia seguir o plano, porque é o que tem que ser feito. Todo dia de ir na academia, igual eu vejo que você vai, que você posta, que você vai, você faz direitinho, né? É uma decisão. Você tá com vontade de ir todos os dias na academia? Não, de jeito nenhum. Não, você queria ficar no seu sofá vendo Netflix, né? Ontem eu fui 5 horas da manhã pra academia. Eu falei, gente do céu, 5 horas da manhã, tem ninguém na rua aqui, tô eu chegando na academia às 5. Cheguei antes do personal. Falei, nossa, é loucura, né? Mas É uma treinei. decisão Eu sua. sabia que eu tinha o dia inteiro de cirurgia. Se eu não fosse treinar aquele horário, eu não ia treinar. Entendeu? Eu fui dormir mais cedo, tal. A Eva foi dormir, eu fui dormir junto. Sim. Então, para poder estar descansado, mas coloquei na minha rotina. Então, assim, e eu sei que eu preciso disso, né? Não só pela estética, mas por saúde. Por saúde. Eu quero poder conseguir brincar com a minha filha, eu quero poder me mexer sem dor. Uma coisa Poder simples. sentar no vaso sanitário, Né? com dignidade. Uma coisa simples, você conseguir levantar do sofá sem dor, né? Nossa, minha coluna travou, tal. Ai, tô com dor nisso, dor naquilo. Eu tenho 2 hernias de disco. Não creio. Tenho 2 hernias de disco. Operei? Nunca operei. O que mais melhorou a minha hernia de disco? Atividade física. É. Né? É incrível, Então, né? as pessoas acham, hernia de disco não pode mais treinar, esses enormes. Não. Não, muito pelo contrário. É atividade física, né? Fortalecimento, é mobilidade. Então, assim, são várias coisas que mostrou-se que uma medicina não invasiva tem um papel gigantesco, né? É. Então, quando a gente fala medicina não invasiva, é tudo isso, né? Então, eu acho que é importante a gente ver esse tipo de coisa, a gente mostrar esse tipo de coisa. Sim. Eu tinha um sonho quando eu tava gordinha, que era fazer Sabe qual é a elevação pélvica na academia? Que eu não conseguia.
Eu não conseguia, minha barriga tava tão grande que como que eu ia conseguir fazer? Quando eu tinha dor, quando eu tava gordinha, eu não conseguia fazer elevação pélvica porque eu tava com a barriga com muita gordura e doía. É como se eu estivesse sentindo meus ovários sendo pressionados pelo suporte. E aí agora que eu emagreci, eu só quero fazer elevação pélvica, porque eu adoro, adoro, eu não sinto mais dor. Quando eu posto, as meninas falam assim, mas você não sente dor? Eu falo, eu já senti muita dor. Eu já fiquei, eu não conseguia fazer agachamento, por exemplo, por conta do endometrioma. Eu tinha medo de fazer, porque daí eu escutava que podia torcer o ovário, que o ovário podia romper, então eu não fazia agachamento. E eu amo fazer agachamento. E aí eu não fazia. Então hoje que eu não sinto dor, eu posso fazer agachamento, aumento a carga no agachamento, faço a execução certinho, sem sentir dor, faço a elevação pélvica, sem sentir dor. Então assim, é outra vida. São coisas muito simples que às vezes quem não tem endometriose faz tranquilamente, né? Quem não tem endometriose não tem a queixa, por exemplo, da barriga estufada. Sim. Isso incomoda demais a gente. Barriga estufada. E não é só estética. Não é só estética, porque dói, é um inchaço que dói. Você não consegue fechar a calça jeans, tem que abrir a calça. Então, assim, começar a ver o seu corpo mudando e respondendo ao sacrifício que você está fazendo, que é um sacrifício mesmo. Eu vejo que é abrir mão de muita coisa. Você escolher ir nas 5 horas da manhã na academia é um sacrifício. Você escolher comer, montar o seu prato e colocar salada, legumes, né? É uma decisão. Só que o corpo, ele responde. Sim. E é isso que vale a pena, né? Você vê o resultado daquilo que você está fazendo acontecer. E as pessoas falar, inclusive, né? Isso que é o mais legal também. As pessoas falam, nossa, olha... Tem muita gente que fala, nossa, mas você tem muita disciplina, você tem muita motivação. Eu falo, não é motivação. Motivação eu não tenho. Eu não sou uma pessoa motivada. Eu escolhi que eu quero ficar assim. Eu não quero mais ficar dependente de antidepressivo. Cheguei a tomar 12 remédios. Nenhum funcionava, porque era um para uma coisa. Aí aquele me causava insônia. Eu tinha que tomar o remédio para dormir. Eu ficava nesse looping infinito de um monte de remédio. Dopada durante o dia de remédio. Ah, não tinha mais as crises de choro, de depressão? Não tinha, mas eu ficava... Blasé, né? Sei lá, parece que eu fiquei congelada durante alguns anos da minha vida, sabe? Essa sensação que eu tenho. Eu fiquei congelada sem conseguir me respirar. Então, assim, hoje a alimentação, a atividade física é o tratamento que eu escolhi para não precisar mais ficar refém de remédio. Para não sofrer mais com dor, não ficar comprando um monte de remédio na farmácia, de analgésico forte, ou ir tomar morfina na veia, tomar remédio forte, tramadol. Quantas vezes já E fora que as pessoas, né, acham que a gente está chegando lá porque a gente está viciada em remédio, né? Quantas vezes eu já escutei as meninas falando, nossa, a enfermeira acha que eu sou viciada. O pronto-socorro já fica com aquele alertinha, né? Aquela paciente lá é viciadinha. Viciadinha, exato. Mas é que você não consegue controlar. A dor é tanta que desmaia, vomita, né? Quanta gente fala pra mim, nossa, Ana, eu vomito de dor. Eu desmaio de dor. É fora do normal, é uma dor. Por isso que eu falo, não dá pra gente aceitar que isso é normal na nossa vida. Sentir dor não é normal. Nenhuma mulher deveria sentir isso. Ana, me surpreendeu o fato do seu Insta ter sido uma coisa mega orgânica, né? E quando foi que, sei lá, virou a chavinha pra você e falar, gente, isso vai virar algo profissional? Quando foi? Quando foi, Tonico? Quando foi que virou a chavinha do Instagram? É porque eu não tinha dinheiro, né? Eu tinha sido demitida, né? Eu tinha que trabalhar com alguma coisa, né? E aí eu tinha pós-graduação, eu tinha feito pós-graduação em nutrição pediátrica. E aí comecei a atender algumas crianças, sabe? Foi bem legal. Só que no final do dia meu consultório ficava uma bagunça. Eu falei, não, eu não quero atender mais criança, eu não quero. Ah, mas você quer atender o quê? Então, não, emagrecimento eu não quero, estética eu não quero. Já sei, eu vou atender mulher com endometriose. Eu falei, Tonico, será que isso dá certo, atender mulher com endometriose? Ele falou assim, tem 9 milhões de mulheres no Brasil com endometriose, eu acho que vai dar certo, tem bastante gente precisando de você. E foi assim que eu comecei. Começou organicamente, óbvio que hoje, né, tem todo um direcionamento, né, profissional por trás, né, do Instagram, que muito se deve ao Tonico, né, que me ajuda em paralelo, né. A gente trabalha junto, né, muita coisa no Instagram vem, né, de estratégias que a gente utiliza lá para alcançar mais mulheres, porque esse é o intuito. Como eu posso fazer um vídeo que chame a atenção e mais mulheres possam encontrar meu perfil e entender que a alimentação impacta? Tem umas que falam assim pra mim, Ana do céu, eu orei. Tem umas que falam assim pra mim, eu orei. No dia seguinte apareceu seu patrocinado. Eu falei, olha, eu acredito em Deus, eu sou cristã. Mas o patrocinado, tem alguém por trás do patrocinado, que ajuda muito.
A gente faz a nossa parte, mas ele tá operando. Sim, ele tá. E aí eu comecei a... Eu falei, eu poderia passar o dia inteiro atendendo mulheres com endometriose, que pra mim era prazeroso, é prazeroso fazer isso. Poder compartilhar, poder ajudar, sabe? Poder escutar. E foi assim que eu fui entrando nessa área, né? Deixei a nutrição pediátrica, comecei a me especializar em questões da saúde da mulher, na endometriose, na fertilidade, montei o protocolo, enfim, comecei a produzir conteúdo de forma mais estratégica e profissional no Instagram, porque existe um jeito de você chamar mais atenção, sabe? De você iniciar um vídeo, por exemplo, onde que a pessoa vai parar, ela não tem como não ver o seu vídeo. Né, não tem como ela não parar e prestar atenção. E geralmente quando a gente fala das dores, todas essas dores eu já senti. Todas. Eu nunca escutei uma dor da endometriose que eu não passei por essa dor. Então eu tenho meu lugar de fala nessas dores. Então eu falo, olha, eu senti isso aqui. Eu senti uma constipação que parecia que eu não tinha que tomar remédio, tinha que tomar laxante. Você tá passando por isso? Se você comer isso aqui, que isso aqui pode te ajudar. Tem um vídeo meu que tem 4 milhões de visualizações, que é do cocô. Eu falei, come isso aqui e faz cocô todos os dias. O que é isso aqui? É o psyllium. Eu ensinei ela a comer psyllium, uma colher de sopa de psyllium. Ana do céu, eu falo, mas tem que tomar água também, tá? Não adianta comer um monte de psyllium e não tomar água. Então foi assim essa transição, assim, sabe? Então hoje eu tenho o Instagram, que eu cuido, que eu produzo conteúdo diariamente lá. Tenho o Protocolo 4R, que é o meu curso, que a cada 2 meses eu abro as turmas. E aí eu tenho... é meu xodó, né? Porque eu tenho mais de 2.500 alunos. Olha que legal. No Protocolo 4R. Tem um curso agora de emagrecimento, porque, né? Já que, né? Já emagreci, né? E assim eu vivo um dia de cada vez, assim, sabe? Que legal, que legal. É espetacular a história. Assim, os episódios que eu mais gosto aqui de gravar são as histórias, assim, sabe? Porque a gente é muito impactado pelas histórias de vocês, a gente aprende muito, a gente vê como afetou cada paciente, como vocês conseguiram ultrapassar aquela dificuldade, né? Então, é muito, muito engrandecedor pra gente, sabe? É muito legal. Ana, hoje a sua atuação é muito mais online, você tem a atuação presencial? Tenho porque eu gosto muito. Então eu atuo no consultório, 2 vezes na semana eu atendo presencialmente lá em Londrina, no consultório. Mas eu acredito que 90% das minhas pacientes, elas são online. A Naila, inclusive, online. Vamos falar mal dela. Tudo online. Eu tenho pacientes de Portugal, eu acho o máximo as portuguesas. Não sei se porque falta muito profissional lá. E aí tem essa questão da língua ter o acesso fácil, né? Então eu tenho pacientes online depois da pandemia, porque antes não podia, né? Então depois da pandemia que o CRN liberou, então assim, 90% das minhas pacientes, elas são online. Mas eu continuo no consultório, porque eu gosto de atender, eu gosto de sentar e conversar. Recebo muitas mulheres que fizeram a cirurgia. Então eu também gosto de orientar no pós-cirurgia, com suplementação, com a dieta no pós-cirurgia. Eu fico assim, eu bato muito nessa questão da recuperação da cirurgia com a alimentação, usar isso a favor, deixar o intestino saudável. Então eu mantenho o atendimento no consultório também. Aquele ditado, nós somos aquilo que nós comemos, é bem verdade. Sim, né? sim. E eu falo muito de você. Às vezes, não tanto no Instagram, às vezes, de ficar mencionando, mas eu falo muito de você com as minhas alunas. A gente se encontra 1 vez por semana, eu me encontro com as minhas alunas. E elas reclamam muito dos médicos. E eu falo, gente, vocês precisam de um médico que tenha essa abordagem integral, né? Que fale pra você que você precisa priorizar a sua alimentação, que puxa a sua orelha de vez em quando e fala, tá, mas vamos fazer, então tá bom, vamos fazer a cirurgia, precisa fazer a cirurgia, tem que tomar o Genogest, tem que tomar aquela injeçãozinha lá que todo mundo reclama. Tem que tomar. É raro isso, É raro. Mas e a sua alimentação? Como que tá? Você vai cuidar? Você já entendeu quais alimentos inflamam, quais não inflamam? Como que tá a sua atividade física? Sua saúde mental? Seu nível de estresse? Então, eu sempre menciono muito sobre o seu trabalho, porque eu admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Uma vez eu falei pra você, olha, doutor, eu pretendo não fazer cirurgias mais. Amém. Eu já falei isso pra ele. Mas se eu precisar, provavelmente você seria o médico que eu iria escolher, assim, pra poder... Porque eu confio muito no seu trabalho. Eu falo muito para as minhas alunas de você. Recomendo o seu Instagram. E a gente se aproximou muito do nada, né? Pelo Instagram. Foi muito legal isso.
É. Muito bom, muito Eu bom. acho que é o mesmo propósito, né? Sim. Mesma missão, né? Então, quando eu sou uma admiradora, por quê? Porque eu penso, nossa, meu Deus, ele é um médico, cirurgião. Você fez quantas cirurgias ontem, você falou? Ontem foram 2. 2. Mas mesmo assim, quanto tempo cada? Foram 2 grandes, né? 2 grandes. E mesmo assim, mesmo com esse trabalho tão importante que você faz no consultório, que demanda muita atenção, né? Um trabalho extremamente, enfim, detalhe, né? Muita responsabilidade. Ainda assim, você investe seu tempo para estar aqui, no podcast, no Vivendo, no Instagram, né? Levando conteúdo, informação de qualidade, informação segura. É importante, né? Isso Eu é acho muito que importante. Responde o direct. Eu falo, gente, eu acho o máximo. O nem médico responde o todos, direct. nem todos. Às vezes fica uma filinha lá, mas a gente dá um jeito. Você tem que pôr o robozinho. Robozinho é bom. Né? Robozinho. Pode pôr um robozinho. Pode ser o Patriquinho. Seu robozinho, entendeu? Vou conversar com o William depois sobre isso. Isso, põe um robozinho lá que vai dar certo. O robozinho responde todo mundo. Ninguém fica sem resposta. Ana, se deixar o papo vai. Sim. Mas se você pudesse deixar um recado final para quem está nos assistindo aqui, o que seria? Existe vida depois da endometriose. Não desista. Não desista de você resgatar sua saúde de volta, sua felicidade de volta. Não desista de engravidar, porque existem casos que pareciam impossíveis à medicina. Impossíveis mesmo. Não, só tem uma trompa, só tem um ovário. Não vai engravidar. Vai engravidar sim, vai engravidar. Então, se você desistir, obviamente que você vai desistir, você vai parar de tentar coisas diferentes. Então, assim, sentir dor não é normal. Procure ajuda. Procure ajuda. Peça ajuda. Tem pessoa. Não fale da sua dor para quem não pode te ajudar. Fale da sua dor para quem vai te ajudar, quem consegue trazer uma solução para você. Existe vida depois da endometriose. A mulher com endometriose pode engravidar. Assim, só basta uma decisão. Decida e faça por você. Porque a gente está aqui nessa vida, né? Eu acredito que Deus ele deseja uma vida de abundância pra gente. De saúde, de felicidade, de realização de sonhos. É para isso que a gente está aqui. E eu sempre falo assim, olha, a minha mensagem, me ajuda a levar essa mensagem para mais mulheres. Como? Compartilhe um post do meu Instagram, Você vai compartilhe um post do Dr. Patrick. Que mais mulheres do seu... Porque eu não consigo impactar aquelas mulheres daquele círculo que eu não tô ali. Mas ela consegue compartilhar. O sentir dor não é normal. Conta da sua história para as pessoas que você conhece. Se você vê alguém falando, nossa, tô com uma cólica, não consegui trabalhar porque eu tô de cólica, pergunta, mas você já investigou em endometriose? Me ajuda, são muitas mulheres no Brasil que precisam. Eu não consigo sozinha, você não consegue sozinha. A gente precisa delas também ajudando a gente. Maravilha, maravilha. Acho que é isso. A gente essa corrente do bem, né? Então, quanto mais pessoas falam e compartilham informações boas, a gente atinge mais e mais pessoas. E tem muita gente para a gente atingir ainda, muita gente. A endometriose ainda é muito pouco conhecida e muito pouco falada, né? Então, a gente precisa falar mais e mais. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado por estar aqui. Foi uma delícia a gente poder bater esse papo aqui. Ainda que rápido, não vai para bater. Já passou uma né? hora? Já passou uma hora. Aqui em São Paulo é diferente o tempo, né? Não é? Aqui não passa sei, lá em Londrina é mais né? calminha. As coisas passam devagar, a tarde demora pra passar aqui, ó. Aqui é papum as coisas. Muito obrigada. Tô Obrigado. muito feliz. Eu também. Finalmente nos conhecermos pessoalmente, né? Sim. Conte comigo. Do que eu puder indicar e recomendar seu trabalho. Obrigado. Compartilhar o podcast, conte comigo. Obrigada. Tamo junto. E para quem nos assistiu até agora, lembre-se, sentir dor não é normal.